Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais, onde nós vamos dar continuidade ao assunto de análise de dados. Já falamos na primeira aula sobre filtro, segunda aula sobre filtro avançado, essa terceira aula vamos falar sobre classificação dos dados. Classificar os dados é exibir eles em ordem alfabética ou numérica. E aí, dependendo do tipo de dados da sua coluna, o Excel vai te mostrar a opção de classificar do maior para o menor, de A a Z, ou de datas recentes ou antigas. Ele já identifica pelo tipo de dados da coluna. Esse classificar está na guia dados, está no mesmo grupo. O grupo classificar e filtrar é o mesmo grupo do filtro, está logo do ladinho aqui. A gente acabou de usar o filtro aqui nas aulas anteriores. E aí você tem os classificar aqui, classificar de A a Z, de Z a A e o classificar. Quando eu clico em um texto, que no caso aqui é o nome, aparece aqui, ó, se eu posicionar o mouse, de A a Z, que é uma ordem do alfabeto, e aqui é o inverso, de Z a A, também em relação ao alfabeto. Então, A a Z, Z a A. Quando eu estou em uma data, ele já muda, porque ele identifica que é uma data. Então, data não é de A a Z. Data pode ser da mais antiga para a mais nova, ou aqui da mais nova para a mais antiga. E o número, ele vai também mudar. Ele vai ser do menor para o maior, ou do maior para o menor. Então, observa que o Excel já identifica o tipo de dados de cada coluna e já exibe aqui o rótulo de acordo com esse tipo de dados. Vamos fazer um primeiro exemplo aqui. Vamos classificar o país. Clico aqui em país e clico aqui, ó, classificar de A a Z. É uma coisa muito rápida, você vê que ele não muda o país continua aqui, ele não entrou na classificação, porque ele sabe que isso aqui é um título dessa coluna. E a Argentina veio aqui para frente, começa com a letra A, depois Brasil, letra B, Paraguai, Venezuela e assim por diante. Então ele tem vindo aqui na ordem do alfabeto. Quando eu faço isso, ele vem com a linha inteira, tá? Ele não muda só o país. Então essa linha aqui que estava na posição da Argentina veio para cá para cima. Então muda, logicamente que isso é o correto, para mudar o registro inteiro. Agora, repara o seguinte, nessa classificação da Argentina, eu tenho aqui do lado um cargo. Esse cargo aqui não está em ordem alfabética. Eu tenho o estagiário primeiro, depois tenho o atendente. No exemplo aqui disso aqui está classificado em ordem alfabética, o atendente teria que estar em primeiro. Só que tem um detalhe, se eu classificar essa coluna aqui, eu vou perder da primeira, porque eu só consigo classificar dessa forma uma coluna por vez. Então, como é que eu faço para classificar mais de uma coluna? Aí eu vou usar esse classificar aqui. Porque aqui eu tenho só de A a Z ou de Z a A, por exemplo, se eu quisesse... No caso do Z a A aqui, só para questão de exemplo, se eu quisesse exibir a idade, as maiores na frente, eu classificaria aqui de Z a A, do maior para o menor. E aí a maior idade vem aqui, 45, 32, 32, ó, os valores maiores na frente. Agora eu quero, foi bom fazer aqui porque ele já misturou tudo aqui. Eu quero classificar por país e depois por cargo. Para fazer isso, tem que usar esse classificar aqui. Aí não pode ser por esses dois. Esse classificar aqui, quando eu clico, ele abre uma caixa de diálogo de classificação com mais opções. Então ele vem aqui com a última configuração que eu fiz, foi da idade de classificação do maior para o menor. Eu vou trocar isso aqui. Eu quero classificar por país, valores de A a Z, ordem alfabética. Legal. Agora, por aqui eu consigo adicionar um nível. Repara que o nome é nível, porque esse nível vai estar subordinado ao primeiro. Então, eu vou adicionar um nível. Olha, ele veio para cá, então eu classifico por país e depois por cargo. Esse cargo aqui também de A a Z. De A a Z. Então, valores de A a Z. Então, o que ele vai fazer? Primeiro ele classifica o país e depois pelo cargo. Vamos ver aqui clicando em OK. Ó, eu tenho aqui a Argentina. Dentro da classificação da Argentina, eu tenho atendente, chefe de cozinha e estagiário. Ó, também na classificação crescente, de A a Z. Aqui veio o advogado novamente, que já apareceu. Quer dizer, o advogado não tinha aparecido, né? Mas ele tem uma letra A. Mas aí ele não entra aqui porque ele não pertence à Argentina. Ele já é do Brasil. Então, primeiro sempre essa coluna aqui, depois que a outra, tá? Lembra que o nível está aqui, está subordinado a esse aqui. Agora, se eu quisesse uma terceira classificação, eu quero a Argentina, aqui a classificação pelo cargo e depois pela idade, é só adicionar. Vem aqui em classificar, vem aqui no adicionar um nível. Espera aí, deixa eu clicar, deixa eu excluir. Porque depende do que está selecionado. Se você tiver selecionado aqui, adicionar, ele entra aqui no meio. Então, vamos selecionar o último e adiciona, porque ele entrar como último aqui. Então, e depois por idade. Essa idade, vou colocar do maior para o menor.
clico em OK. E agora eu tenho o país. Dentro desse país aqui, o atendente, o atendente e a idade maior fica na frente. Eu tenho 2 atendentes, tenho 24 na frente, tenho 22 depois. Então você pode adicionar níveis lá e quando quiser classificar por mais de uma coluna, você pode usar esse classificar aqui. Agora, tem outras técnicas de classificação. Por exemplo, eu poderia usar aqui uma formatação condicional e eu quisesse exibir, por exemplo, as 10 maiores idades, classificar com as 10 maiores idades primeiro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma formatação condicional nessa coluna aqui, onde eu quero destacar os 10 maiores. Então, eu seleciono a coluna aqui na idade, venho aqui na página inicial, formatação condicional, a gente também falou sobre formatação condicional lá no módulo 3. Venho aqui em regra dos primeiros últimos, 10 primeiros itens, que aí como eu quero as maiores idades, 10 primeiros itens. Dou um clique. Então, ele exibiu aqui os 10 primeiros. E aí eu vou deixar aqui, eu vou mudar essa formatação para não ficar uma coisa muito chamativa ali com preenchimento. Vou usar aqui um formato personalizado, botar só um negrito e azul de cor de fonte. Dou OK e dou OK. Tá lá. Agora, como eu coloco esses 10 aqui na frente para classificar os 10 aqui só? Não é classificado do maior para o menor, porque senão eu classificaria só, clicando aqui, dados, colocaria aqui. Mas eu quero manter do jeito que está aqui, mas colocar os 10 primeiros na frente. Então, eu venho aqui em dados, classificar. O que eu vou fazer? Eu vou excluir, tá? Eu excluo esses níveis aqui, esse primeiro e esse segundo. Vou excluir o terceiro também, a gente adiciona um novo. Excluo o terceiro, então excluir tudo e vou adicionar um nível. O que eu quero fazer? Eu quero colocar essa idade aqui, esses valores que estão em azul e negrito, como primeiros. Então, eu vou classificar pela coluna idade. Aqui eu tenho valores que a gente tem usado até agora. Do maior para o menor, do menor para o maior. Ou dependendo da coluna que você escolher. Só que não vai ser valores, vai ser cor de fonte. Por quê? Porque eu mudei a cor da fonte. Observa que tem dois, cor de célula e cor de fonte. Esse cor de célula, se eu tivesse deixado aquele padrão da formatação condicional, que preenchia com um vermelho. Mas como eu mudei para cor de fonte, então eu tenho que escolher cor de fonte. E aqui ele vai exibir aquele azul lá que é a cor da fonte. Ele só vai aparecer isso aqui se tiver uma cor de fonte diferente, tá? Então eu escolho cor de fonte aqui na parte superior. Clico em OK. Agora eu tenho os 10 maiores, as 10 maiores idades como primeira classificação, que não deixa de ser uma classificação personalizada. E você consegue exibir isso aqui que é fora do padrão, não é de A a Z, não é de Z a A, não é de data, não é de número. Você consegue personalizar, aqui os valores estão misturados e aqui eu tenho a classificação dos 10 primeiros na cor azul. Bom, para finalizar aqui, vamos fazer um outro exemplo. Normalmente uma classificação dos dados é feita por colunas, que é o que a gente tem feito até aqui agora. Classificado por idade, classificado por país, classificado por cargo, ele vem classificando as informações aqui, na vertical. Agora, se eu quiser classificar isso aqui na horizontal, então eu quero classificar aqui, e vai levar em consideração essas colunas. Então, de acordo com a ordem alfabética aqui, a coluna cargo seria a primeira, porque aqui a letra C, ela viria para cá como primeira. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que mudar essa opção de classificação, porque o padrão é sempre por coluna, não é por linha. É sempre assim a classificação. Para eu criar esse tipo de classificação, que a gente também considera personalização, porque você vai mexer nas configurações da classificação, eu vou clicar aqui nesse classificar, que a gente usou anteriormente, que me dá mais opções, e vou clicar em opções aqui. Quando eu clico em opções, ele vai me mostrar de cima para baixo, que é o padrão, que é por coluna, mas você pode escolher da esquerda para a direita. Quando eu escolho da esquerda para a direita, você vai ver que esses nomes aqui não vão aparecer. Nome, data, sexo, porque agora não é coluna. Da esquerda para a direita. Não, OK. Agora é linha. Então, eu classifico pela linha 1, linha 2, linha 3. Aparece aqui a quantidade de linhas da planilha. Quero classificar pela linha 1, que é essa primeira linha aqui. Vou classificar por valores e vou classificar de A a Z. Então, desse de A a Z, esse cargo tem que vir para a primeira coluna pela ordem alfabética letra C. Então, linha 1, valor de A a Z. Vou clicar em OK. E agora eu tenho cargo, data, CD, ABCD, de acordo com o alfabeto. Tem o departamento, letra D, depois o idade, nome, país, o sexo ficou por último. Então, para mudar a classificação, que é padrão de cima para baixo, você muda nas opções da esquerda para a direita.
Bom, meu amigo, chegamos ao final dessa aula sobre classificação de dados. Vimos aí como classificar as colunas, mais de uma coluna, classificar por cor, classificar também por linha. Então, tem a planilha disponível aí no material de apoio, módulo 5, aula 3. Faz o exercício aí, classifica os dados, faz testes diferentes, vê como é que funciona a classificação. Faz o exercício do PDF. Qualquer dúvida é só colocar aqui abaixo nos comentários. Um abraço e até a próxima aula. Segunda aula sobre filtro avançado. Essa terceira aula vamos falar sobre classificação dos dados. Classificar os dados é exibir eles em ordem alfabética ou numérica. E aí, dependendo do tipo de dados da sua coluna, o Excel vai te mostrar a opção de classificar do maior para o menor, de A a Z, ou de datas recentes ou antigas. Ele já identifica pelo tipo de dados da coluna. Esse classificar está na guia dados, está no mesmo grupo. O grupo que tem uma data, ele já muda, porque ele identifica que é uma data. Então, data não é de A a Z. Data pode ser da mais antiga para a mais nova, ou aqui da mais nova para a mais antiga. E o número, ele vai também mudar. Ele vai ser do menor para o maior, ou do maior para o menor. Então, observa que o Excel já identifica o tipo de dados de cada coluna e já exibe aqui o rótulo de acordo com esse tipo de dados. Vamos fazer um primeiro exemplo aqui. Vamos classificar o país. Clico aqui em país e clico aqui, ó, classificar de A a Z. É uma coisa muito rápida, você vê que ele não muda o país continua aqui, ele não entrou na classificação, porque ele sabe que isso aqui é um título dessa coluna. E a Argentina veio aqui para frente, começa com a letra A, depois Brasil, letra B, Paraguai, Venezuela e assim por diante. Então ele está vindo aqui na ordem do alfabeto. Quando eu faço isso, olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais, onde nós vamos dar continuidade ao assunto de análise de dados. Já falamos na primeira aula sobre filtro. Classificar e filtrar é o mesmo grupo do filtro, está logo do ladinho aqui. A gente acabou de usar o filtro aqui nas aulas anteriores, e aí você tem os classificar aqui, classificar de A a Z, de Z a A e o classificar. Quando eu clico em um texto, que no caso aqui é o nome, aparece aqui, ó, se eu posicionar o mouse, de A a Z, que é uma ordem do alfabeto, e aqui é o inverso, de Z a A, também em relação ao alfabeto. Então, A, Z, Z, A. Quando eu estou